autor afirma que ele afirma? Ele afirma o que está acontecendo no texto, que você entendeu, que você respondeu, mas ele está afirmando aquilo que você entendeu. Primeiro, nunca comece a prova lendo o texto só for cumprido. Se ele for cumprido demais, você não precisa fazer isso. Você tem que ir para o anunciado. Então tá. Segunda, vá aos anunciados para saber se vai precisar aquele texto. Primeiro você tem que ir nos anunciados para você ver se vai precisar. Se é muita pergunta, com mais de 50 perguntas. E você tem que pensar, analisar se você vai precisar. Porque tem provas que vai até 20, né? Mas tem provas que é bem mais. As bimestrais. Então tá. O anúncio, você começa a ter ideias sobre aquele texto. Então, o anúncio que você leu, você começa a ter umas expectativas diferentes. Começa a ter as ideias mais iniciativas, o que ele quer dizer, você já começa a pensar, opa, ele fala sobre a informação de economia, sobre o desmatamento, sobre as coisas geográficas, sobre os peixes, sobre qualquer formação que a revista quer lhe dizer ali. Então, às vezes o anunciado do texto já ajuda a informar sobre aquele texto. Então, às vezes o próprio anunciado te ajuda a entender o que o texto quer te dizer. O que ele quer te interagir, que agora também compreendi. Tem que ser através do anunciado. Porque o anunciado já te dá quase as respostas. O próprio anunciado. Daí você vai ler, você compreende o que ele quis dizer naquela pergunta. Às vezes, a primeira pergunta está na primeira e segunda frase. Então que eu li, né? Compreensão ali, né, cara? Agora me perdi aqui. Vamos. Calma. Que eu tava aqui, ó, né? O anunciado, você começa a ter ideias sobre aquele texto. Isso. Às vezes o anunciado do texto já ajuda. Ele já ajuda a informar sobre aquele texto. Ele te ajuda a se informar. Foi aqui onde eu me perdi. Então agora 2. Palavras-chave. Destaque. Então, conjunções, palavras negativas. Como a conjunção das palavras ali do verbo negativo. Como não são, como não, né? É algo assim. Não são. É algo assim. É ponto de vista do autor. O que o autor quis põe ali. Ele põe um parágrafo, sem ter uma vírgula, ou um ponto que acabou ali. Ou ele quis interagir mais, ou algo assim. Algo fato é destacar na palavra-chave, verbos, que é uma origem, é destacar essa palavrinha. Então, o que ele quer destacar com aquele ponto, aquele não, como aconteceu aquilo lá, mas não for algo, não for tal situação. Então, é essa a ideia do autor da palavrinha. Então, é tópicos fraseais. Tópicos fraseais. É a ideia principal do texto, parágrafo N. Cada frase, a oração estar cada uma delas. Então, o tópico, vamos ler de novo. É a ideia principal de texto, parágrafo, que é um parágrafo, ponto. Você faz um parágrafo, ao começar o outro, não tem que ter tracinho. Como uma conversa de duas pessoas, dois personagens. Ele está usando a segunda pessoa, então. Que aí a terceira pessoa ele está fazendo. Ele está usando a segunda pessoa do texto. Ele quer dizer duas conversas ali, duas orações. Então, em cada frase,
A oração está cada uma delas, ela está destacada em cada uma dessas frases. Na frase, a ideia, em um texto, tenta achar a ideia principal em cada parágrafo. Então, o texto ele tem as suas próprias ideias. Em cada frase, ele tem suas próprias ideias, que está no contexto. O que o texto quer te dizer? O que ele quer te interagir. Ok. Então, exemplo, cada parágrafo, as ideias de cada um. Ok. 4. Alguma palavra do texto que não compreende fazer uma interpretação e não de atenção. Então, como assim? Você leu o texto lá, tá. Você não compreendeu, não entendeu ele ainda. Segue adiante. Segue adiante. Você tem que ir para as outras, não pode ficar perdendo tempo. Segue adiante e aí você deixa essas perguntas que você não entendeu, essa situação que você não compreendeu, para a última questão. A última, quando for a última. As últimas da última. Daí você consegue se interagir. Então, ó, deixa ler depois. Não perder tempo. Então, é isso aí. Às vezes vamos além que é pedido. Não precisa. As provas não fazem perguntas para nos atropelar. Às vezes as respostas estão por ali no próprio texto das alternativas certas. É só que compreender não necessário além. Que acabei de dizer. Você tem que compreender só aquilo, o que o texto te diz. Não argumentar mais alguma coisa, como anda o Chapeuzinho Vermelho. É só aquilo, do lobo mau é o Chapeuzinho Vermelho. Essa é a situação. Não argumentar mais, não. É aquilo que o texto quer dizer e o que ele está te pedindo. Ok. Primeira leitura. Nada nas mãos. Tom jornalístico. Então, é um tom jornalístico que foi a história ali. Então, é a leitura sem nada nas mãos. Obrigação. Quando lê o texto, primeira vez, nos faz embaraço. Quer dizer, lê corrido. Você não compreendeu, você só leu. Da segunda, você já vai pegando a situação. Então, objetivo. Você deve ser capaz de responder. Então, você é capaz de responder. Você leu, entendeu, compreendeu e você respondeu. Palavra-chave. Qual é a temática do texto? Qual é a temática, palavra-chave? O que ele quer te dizer? Qual é a situação que está se relevando, se passando naquela situação? Então, exemplo. O que é ele? O que ele explica? Na realidade, é obrigatório a entender a temática do texto. Na verdade, você vai entender já na hora a temática do texto. Você está lendo ali, você está compreendendo e você já entendeu. Se você leu uma ou duas vezes, você insistiu naquela situação, você já vai conseguir compreender. O texto traz ideia central do que? O texto fala sobre o que? Então, a ideia central, o que ele quer te falar. O que ele está te mencionando, o que ele está te falando. Então, o foco central do texto fala sobre o que? Então, o que ele está te falando? O que está acontecendo naquela situação? Então, é resumir em uma frase a ideia que está falando o texto a você. Então, é você resumir aquela frase, é resumir aquela situação, aquela ideia que aconteceu, que ele está te falando. O texto.
segunda leitura. Então, a ideia, a situação que ele quis dizer já está toda ali. Então, vamos lá para a segunda. Você sublinha, faça marcação, mas ideias principais. Marque verbos, adjetivos, separar as ideias do texto. Ok. Então, você vai sublinhar, marcar, riscar, etc. Ideia principal. O tópico de cada parágrafo, conjunção e palavra negativas. Então, você sublinha, faça marcações, mais ideias principais. Então, você pode sublinhar o texto ali, você faz marcações, você faz aquele quadradinho lá para ver as palavras mais principais. Você te chama mais atenção o que quer dizer aquela pergunta. Então, marque verbos. O que é aqueles verbos? Quer dizer objetos, qualquer coisa ali mencionadas. Separar as ideias do texto, como as ideias que está centralizada ali. Qual que é a ideia central do texto? Essas informações. Então, você vai sublinhar, marcar, riscar, ideia principal. O tipo de cada parágrafo, conjunção, palavras negativas, as conjunções. Na verdade, você já vai saber o que o texto vai relatar. Você já vai ter o conhecimento do que ele te disse. Terceiro parágrafo. Não, fluxograma. Ok, vamos lá. Esquema que mostra as emoções de dependência, coordenações, as relações entre as partes do texto, o puxa a setinha. Então, esquema que mostra as emoções de dependência. Então, dependência, as emoções que mostram no texto. Que ele te mostra, aquela emoção, aquela situação que está acontecendo, você concentrado ali. O que foi que aconteceu? Que te chama tanta atenção naquele texto. Então, com condenações, as relações que aconteceu naquela condenação, aquela relação que aconteceu ali. Em várias relações, não existe só uma, existem diversas. Então, entre as partes do texto, ela tem diversas relações, diversas ações que acontecem ali. Então, os pinchas e setinhas. Então tem aquelas setas lá que te falei, como uma conversa. Você tem aquelas setas lateral ali do texto, porque é uma conversa. Que o autor tá falando com alguém, é o próprio autor, ou ele tá mencionando duas pessoas. Primeira e segunda, ou terceira pessoa pode ser. Então tá, vamos lá. É como ideia principal quando deixou por último. Então a ideia principal quando ele deixou por último. O que quer dizer? Aquelas perguntas. Você deixou por último, você vai lá e menciona. Então tá. Pois caso de para fazer o terceiro que deixou para último. Da terceira situação, ele ficou em dúvida. É isso que te menciona, te digo. É aquela que você deixou, que você não entendeu, você vai lá tentar relatar, fazer. E se possível, der certo, der tempo. Então, se a leitura duas vezes bem feita, você gabarita as questões. Você gabarita as questões. O texto primeiro, não fazer a leitura correndo. Então, se você fazer correndo, você não vai compreender nada. Você não vai estar tal situação. Você tem que estar calmo. Tem que estar lendo com atenção a situação.
Primeiro, olhar o anunciado do exercício. Isso é óbvio. Agora nós compreendemos, entendemos. Primeiro nós temos que focar no anunciado e depois é o texto. Anunciado. Temos jornalista e um texto informativo. Para que seja o texto em outra característica. Então, o que ele quer dizer? Qual característica ele quer te informar? É uma informação. Um jornalista, ele vai te informar uma característica diferente. Então, é informação que ele trabalha, que ele sintonista a você. Seu autor do texto informa, pois a resposta está no texto. É interpretação ou compreensão. Então, isso é uma interpretação e compreensão. Uma compreensão, porque está informando. Compreensão, texto que o autor informa está no texto. Ele informa você no texto. Informa alguma coisa que ele está relatando. Ok? Então, resultado. A pesquisa afirma chocantes. Então, que ele te afirmou e o que chocou a população, porcentagem daquela situação. Então, é de uma pesquisa e o resultado foram chocantes. Buscar o texto, resultados. Pode ser números citados. Buscar essa informação. Então, resultado da população que não provou, os democratas foram 15%. Os que provou. Os que não provou foram 14% dessa situação. Vamos para a reta final. Qual é a ideia? A ideia dessa pesquisa, que falou no texto que eu não escrevi, que é muito comprido, mas deu para ter uma noção quando a professora nos ensinou ali o que é você analisar parágrafo por parágrafo, entender primeiro o conteúdo das atividades e após você ir no texto. Então, qual é a ideia? Falar satisfação do brasileiro e a democracia no Brasil. Então, foi isso que era a ideia principal naquele texto. Falar satisfação do brasileiro e a democracia no Brasil. O que estava a democracia no país. Os resultados, palavra negativa, nunca, mais. Nunca, a palavra nunca e a palavra mais. É a conjunção, é palavra negativa. Então, ela é uma palavra negativa. Mais, nunca, jamais, temereis. Essas palavras negativas, essas são palavras negativas. Ok. Chocante. Está no anunciado do exercício. Né? Sempre no anunciado. Porque só 15% dos brasileiros disseram satisfeitos. Foi chocante, pois deu 14% da população. Então é isso a compreensão daquele texto. Eu não pude apanhar aqui, mas o que deu o foco a essa leitura, essa situação sobre democracia no Brasil. Que 15% aprovaram e 14% não. Então, um abraço.